A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar com você uma história interessante para que você possa refletir. O título dela: Valorize quem te ama. Sabe, filho, valorize quem te ama de verdade, pois amanhã pode ser tarde. Preste atenção. Naquela noite, enquanto minha esposa serviu o jantar, eu segurei na sua mão e disse: tem algo importante para te dizer. Ela se sentou e jantou sem falar uma palavra. Pude ver o sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei sem palavras. No entanto, eu tinha o que dizer a ela o que estava pensando. Eu queria o divórcio e abordei o assunto calmamente. Ela não parecia irritada pelas minhas palavras e simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Então, evitei respondê-la, o que a deixou muito brava. Ela jogou os talheres longe e gritou: você não é homem? Naquela noite nós não conversamos mais. Pude ouvi-la chorando. Eu sabia que ela queria ouvir o motivo para o fim do casamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para essa pergunta. Meu coração não pertencia a ela mais, e sim a Jane. Eu simplesmente não amava mais. Sentia pena dela. Sentia-me culpado. Rascunhei aquele divórcio, deixando para ela a casa, nosso carro, 30% das ações da minha empresa. Ela tomou o papel da minha mão, rasgou violentamente. A mulher com quem vivi pelos últimos 10 anos se tornou uma estranha para mim. Eu fiquei com dó desse desperdício de tempo e energia, mas eu não voltaria atrás no que disse, pois amava Jane profundamente. Finalmente, ela começou a chorar alto na minha frente, o que já era esperado. Eu me senti libertado enquanto ela chorava. A minha obsessão por divórcio nas últimas semanas finalmente se materializava e o fim estava mais perto agora. No dia seguinte, cheguei em casa tarde, encontrei sentada na mesa escrevendo. Eu não jantei, fui direto para a cama e dormi imediatamente, pois estava cansado depois de ter passado o dia com a Jane. Quando acordei no meio-dia, ela ainda estava sentada na mesa escrevendo. Eu a ignorei e voltei a dormir. Na manhã seguinte, ela me apresentou as suas condições. Ela não queria nada meu, mas pediu um prazo de 1 mês para conceder o divórcio. Ela pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver de forma mais natural possível. As suas razões eram simples. Nosso filho faria uns exames no próximo mês, precisaria de um ambiente propício para preparar-se bem, sem os problemas de ter que lidar com o rompimento dos seus pais. Isso me pareceu razoável, mas ela acrescentou algo. Ela me lembrou no momento em que a carreguei para dentro da nossa casa, no dia em que nos casamos. Nos próximos dias, 30 dias, eu a carregasse para fora de casa todas as manhãs. Então eu percebi que ela estava completamente louca. Mas eu aceitei a proposta para não tornar os seus próximos dias mais intoleráveis. Eu contei para Jane sobre o seu pedido da minha esposa. Ela riu muito, achou uma ideia totalmente absurda. Ela pensa que impondo essa condição, assim vai mudar alguma coisa? Acho melhor ela encarar a situação e aceitar o divórcio, disse Jane em tom de gozação. Minha esposa e eu não tínhamos nenhum contato físico há muito tempo. Então, quando eu a carreguei para fora no primeiro dia, foi totalmente estranho. Nosso filho aplaudiu dizendo: o papai está carregando a mamãe no colo. Suas palavras me causaram constrangimento. Do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros carregando a minha esposa no colo. Ela fechou os olhos e disse baixinho:
Não conte nada para o nosso filho sobre o divórcio. Balancei a cabeça, mesmo discordando, então coloquei-a no chão assim que nós atravessamos a porta de entrada. Ela foi pegar o ônibus para o trabalho e eu dirigi para o escritório. No segundo dia, foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou no meu peito, eu senti o cheiro do perfume que ela usava, então percebi que há muito tempo não prestava atenção nessa mulher. Ela certamente estava envelhecendo nesses últimos 10 anos. Havia rugas no seu rosto, seu cabelo estava ficando fino e grisalho. Nosso casamento teve muito impacto nela. Por um segundo cheguei a pensar no que havia feito para estar naquele estado. No quarto dia, quando eu a levantei, senti uma certa intimidade maior no corpo dela. Ela havia se dedicado 10 anos da vida dela para mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada a Jane, mas ficava cada dia mais fácil carregá-la do nosso quarto para a porta. Talvez meus músculos estivessem firmes com o exercício, pensei. Certa manhã, ela estava tentando escolher um vestido. Ela experimentou uma série deles, mas não conseguiu achar um que servisse. Com um suspiro, ela disse: "Todos os meus vestidos estão grandes para mim." Então percebi que ela realmente havia emagrecido bastante. Daí a facilidade em carregá-la nos últimos dias. A realidade caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Ela carrega tanta dor e tanta tristeza no seu coração. Instintivamente, eu estiquei o braço e toquei seus cabelos. Nosso filho entrou no quarto nesse momento e disse: "Papai, está na hora de você carregar a mamãe." Para ele, ver o seu pai carregando a sua mãe todas as manhãs se tornou parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou o nosso filho, segurou-os nos braços por alguns longos segundos. Eu tive que sair de perto, temendo mudar de ideia agora que estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu carreguei meus braços, do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa. Sua mão repousava em meu pescoço. Eu a segurei firme contra o meu corpo. Lembrei-me do dia do nosso casamento, mas o seu corpo, tão magro, me deixou triste. No último dia, quando eu segurei nos braços, por algum motivo, não conseguia mover as minhas pernas. Nosso filho já havia ido para a escola e eu me vi pronunciando essas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu não consegui dirigir para o trabalho. Fui até o novo futuro endereço. Saí do carro apressadamente, com medo de mudar de ideia. Subi as escadas e bati na porta do quarto. Jane abriu a porta e eu disse a ela: "Desculpe, Jane, eu não quero mais me divorciar." Ela olhou para mim sem acreditar, tocou a minha testa. "Você está com febre?" Tirei as suas mãos da minha testa e repeti: "Desculpe, Jane, eu não vou me divorciar. Meu casamento ficou chato porque nós não soubemos valorizar os pequenos detalhes da nossa vida por falta de amor. Agora eu percebi que desde o dia que eu carreguei a minha esposa, que o nosso casamento para a nossa casa, eu devo segurá-lo até que a morte nos separe." Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara. Pude ouvi-la chorando compulsivamente. Eu voltei para o carro e fui trabalhar. Na loja de flores, no caminho para casa, comprei um buquê de flores de rosa para minha esposa. A atendente perguntou se eu gostaria de escrever no cartão. Eu sorri e escrevi: "Eu te carreguei nos meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe." Naquela noite, quando cheguei em casa com um buquê de rosas na mão e um grande sorriso no rosto, fui direto para o nosso quarto, onde encontrei minha esposa deitada na cama, morta. Minha esposa estava com câncer, vinha se tratando há vários meses, mas eu estava muito ocupado para a Jane para perceber que havia algo errado com ela. Ela sabia que morreria em breve e quis poupar o nosso filho dos efeitos de um divórcio. Prolongou a sua vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós juntos todas as manhãs. Pelo menos nos olhos do meu filho, sou um marido carinhoso. Sabe, filho, são pequenos detalhes da nossa vida que realmente contam no relacionamento. Então, valorize quem te ama. Não é a mansão, o carro, as propriedades, nem o dinheiro no banco. Esses bens
criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Portanto, encontre tempo para ser amigo da sua esposa. Faça pequenas coisas um para o outro, para mantê-los próximos e íntimos. Tenha um casamento feliz de verdade. Se você compartilhar essa mensagem, nada vai acontecer. Mas se você enviar para alguém, talvez você salve um casamento. Muitos fracassados na vida são as pessoas que não percebem que estão bem perto do sucesso. Preferiram desistir. Pai, eu oro para que essa mensagem fale ao coração dos seus filhos, para que eles possam valorizar o seu casamento, o seu cônjuge, possam viver uma vida de paz. Eu repreendo toda ação do maligno, toda sugestão do diabo, todo espírito de divisão, separação, divórcio, caia por terra, que haja perdão, que haja intimidade. Remove, Senhor, toda dureza no coração, toda mágoa, toda palavra maldita. Que essas famílias sejam abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que ouviu essa mensagem e que Deus falou ao seu coração, você conhece casais que estão passando por lutas, por tribulações, envia para eles, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar. Nós somos pela palavra de Deus. Que Deus uniu, não separe o homem. Amém? Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a pregar a palavra. Seja um semeador. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Pastor, isso é conversa? Não, foi Deus que nos mandou pedir. E se Deus mandou pedir, Ele quer te abençoar. Ele só criou um pretexto para te abençoar. Seja um semeador e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Abençoarei os que te abençoarem, é o que diz a palavra de Deus. Deus derrame graça, multiplique favor sobre a sua vida, em nome de Jesus.